Aleluia. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar o Senhor nessa noite? Você pode ficar de pé, você que pode levantar-se. Você já cumprimentou seu irmão? Já deu a ele o ósculo santo nessa noite? Já o abraçou? Viu que ele está cheirosinho? Natura, Avon, Jequiti. Os importados agora, né? Que tem perfume agora de tudo que é jeito. Deus é bom, irmãos, e nos permite nos reunir mais uma quinta-feira, onde podemos exaltar o nome dEle, adorá-lo. Amém? Eu queria que você gerasse esse ambiente de liberdade aqui. Você começasse a entoar um cântico ao Senhor nessa noite. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós devemos apresentar a Ele cânticos espirituais, salmos, ações de graças. E você é livre para declarar isso nessa noite. Você é livre para declarar a santidade de Deus, o governo de Deus, a beleza de Deus. Oh, te amo, te amo. Tu és o maior amor. Tu és meu maior amor. Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Se eu tenho fome, Tu és o pão. Se eu tenho sede, Tu és a água viva. Se eu estou perdido, Tu és o bom pastor. Se eu não sei aonde ir, Tu és o caminho que me guia ao Pai. O caminho que me guia ao Pai. Yeshua. Yera la masuri orokore la nabaya la masire. Soro colona mayere le basi. Yara la masoro kono la mashire. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Quero amar o que Tu amas. Eu quero estar onde Tu estás. Um coração igual ao Teu. Um coração igual ao Teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus.
apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Ó Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser. Aleluia, Jesus. Nós queremos ser igual a Ti, ó Deus. Queremos ser igual a Ti, Jesus. Fogo que consome o meu coração, fogo que apaga as minhas transgressões, fogo que aumenta a chama que já existe em mim, por Ti, Jesus. Eu quero mais fogo, eu quero mais fogo, eu quero mais glória, quero mais glória, que o Teu Espírito batize em mim. Eu quero mais fogo, eu quero mais fogo, eu quero mais glória, quero mais glória, que o Teu Espírito batize em mim. Fogo que consome o meu coração, fogo que apaga as minhas transgressões,
fogo que aumenta, a chama que já existe em mim, por ti, Jesus. Eu quero mais fogo, eu quero mais fogo, eu quero mais glória, eu quero mais glória. Vem com teu Espírito, batize em mim. Eu quero mais fogo, eu quero mais fogo, eu quero mais glória, eu quero mais glória. Vem com teu Espírito, batize em mim. Eu amo a tua glória, eu amo a tua glória. mais que o ouro, mais que a prata, que os prazeres, Mais que a mim, eu amo a tua glória, mais que o ouro, mais que a prata, que os prazeres, mais que a mim. eu amo a tua glória, eu amo a tua glória, sim, eu amo, mais que o ouro, mais que a prata, que os prazeres, Mais que a mim, eu amo a tua glória, mais que o ouro, mais que a prata, que os prazeres, mais que a mim. eu amo a tua glória, eu amo a tua glória, sim, eu amo A tua glória, eu amo a tua glória, mais que o ouro, mais que a prata, que os prazeres, mais que a mim. eu amo a tua glória, eu amo a tua glória, Jesus. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade
eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Convido você a pegar a sua oferta em sua mão. Nós vamos orar. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Pai querido, no nome de Jesus, nós oramos consagrando a Ti as nossas ofertas. Se temos o que ofertar ao Senhor hoje, é porque o Senhor proveu em nossa vida, Deus, o sustento para nossa casa, o sustento, ó Deus, para essa casa onde nos reunimos, casa onde Te adoramos, onde somos edificados, e oramos, ó Deus, para que todo mantimento a qual temos ofertado, Senhor, em Tua casa, seja usada com sabedoria. Por isso exaltamos o Teu nome e cremos, ó Pai, que coisas maiores ainda estão por vir, e alcançaremos isso, ó Deus, pela fidelidade do Teu povo, Senhor. Pela fidelidade do Teu povo, obras maiores nós faremos. Por isso, ó Deus, ser com Teus povos, Senhor, os abençoando em todas as áreas e gerando em seus corações fidelidade. Muito obrigado, Deus, por Tua bondade. Nós oramos a Ti, consagrando as nossas ofertas, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E você diz amém. Amém. Você é livre para vir ofertar ao Senhor nessa noite. Em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego
o que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Vamos declarar isso mais uma vez essa noite. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor essa noite. Quero chamar a pastora Darliane aqui para vir orar pela oferta, no nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos nesse lugar, Jesus. Nós estendemos, Senhor, as nossas mãos, Pai, em gratidão a Ti, Jesus, por todos os Teus feitos. A gratidão, Senhor, em nosso coração, Pai, porque o Senhor tem derramado da Tua bondade, Pai, da Tua fidelidade sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, Pai. Eu oro para que o Senhor abençoe, Pai, os Teus filhos. Cada um de nós, Pai, que temos sido fiéis ao Senhor, Pai. Que aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, possa se multiplicar, Senhor. E que não seja, Senhor, apenas para nós, mas que possamos também ajudar muitas outras pessoas, Pai. Eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria como igreja, Pai, para administrar aquilo que o Senhor tem nos dado, Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela oportunidade em poder ofertar na Tua casa, Senhor, em poder entregar ao Senhor, Pai, aquilo que é Teu, Pai. Eu te agradeço nessa noite e oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Maravilha. Quero só compartilhar alguns avisos antes da gente ir para a palavra de Deus. Amanhã, sexta-feira, 6h30, 18h30, tá bom? 18h30, a Rede Avante vai fazer um evangelismo. E o Jonas pediu para avisar que para todos os jovens e aquele que deseja ir por evangelismo esteja aqui na frente da igreja às 18h30. Amém, irmão? 18h30, amanhã a juventude vai fazer o evangelismo. Glória a Deus por isso. No sábado, dia 21, nós teremos a nossa cantina, maniçoba, e à tarde bolo, salgado e maniçoba também. E o chá das senhoras, né? Esse sábado à tarde, 5 horas, 17 horas, nós teremos o chá das madames da Edificar. Amém, irmão? É importante a sua pontualidade no sábado, tá bom? Por quê, pastor? Porque 7h30 da noite vai começar a rede jovem. Então, as senhoras vão ficar aqui na área aqui atrás, mais arejado, ventilado, tomar o chá. Só as irmãs do ciclo de oração, né? Aleluia. 5 horas da tarde, irmã. Não falte, não perca esse momento. Um tempo de mesa, um tempo de edificação, de comunhão. Amém? Sábado, 5 da tarde. E à noite, 7h30 da noite, vai ter Rede Avante aqui dentro, Rede Jovens. Os jovens de menos de 100 anos vão poder estar aqui, adorando a Deus, glorificando o Senhor e sendo por Ele ensinado. Você diz amém para isso? Maravilha. Domingo, nosso culto de missões. Dia 22 agora será nosso culto de missões nesse domingo, para a glória de Deus. Amém? Lembrando você que no próximo final de semana, próximo sábado, dia 28, nós vamos ter um bazar, tá bom? Ainda não esqueci não, se você quer dar uma renovada no guarda-roupa, doe aquela que não lhe cabe mais, tá bom? Você ficou mais forte, mais inchado, ou brincadeira. Você comeu um pouco mais de fermento, a camisa não cabe mais, a calça. Você pode nos doar para o bazar do dia 28.
Amém, irmãos? O bazar vai começar de manhã e vai até o final da tarde, creio eu, né? Creio eu, até o final da tarde, se Deus assim nos permitir. Amém? Você já encomendou sua blusa da Conferência Redimidos? Mês que vem, nosso aniversário de 19 anos, vai ser um tempo precioso, irmãos. Conferência Redimidos vai ser muito, muito bom, muito bom. Você crê nisso? Então, vá se preparando que mês de novembro, todos nós, toda a igreja, nós vamos fazer um jejum até o aniversário da igreja, tá bom? Do dia 1º de novembro até a quinta-feira, quando começa a conferência, nós vamos fazer um jejum como igreja, todos os dias. Amém, irmão? Fique triste não, você vai ser fortalecido com o jejum. Não é para o seu mal, é para o seu bem. Glória a Deus. Vá se preparando, tá bom? Como a gente se prepara para o jejum, pastor? Comendo mais? Claro que não, pessoal, orando. Orando mais. Vamos para a palavra de Deus? Muito bem, quero ministrar um tema bem importante para esses dias. Estou fazendo meu devocional no livro de Corinto, acho que comecei esse mês, todos os dias, já terminei primeiro, já estou terminando 2 Coríntios, e eu quero compartilhar um texto da carta de Paulo aos Coríntios, amém? Fundamental, e eu convido você a abrir 2 Coríntios capítulo 3, Leonardo, se você puder aumentar um pouquinho para mim, meu filho, eu agradeço o microfone, tá bom? Eita Jesus, só virar aqui que eu acho que eu me escuto melhor. Isso. Você está me ouvindo bem? Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo escreve assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, repita comigo, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Vamos orar por essa palavra e pelo nosso coração. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra, e palavra esta poderosa, poderosa para nos mudar, para nos transformar, poderosa para aumentar nossa fé, para nos fortalecer na caminhada e resistir ao dia mau. E a Tua palavra, ó Deus, que é o alicerce para uma vida saudável com o Senhor. E eu oro para que esse texto alcance a profundidade do nosso coração necessária, que como uma espada de 2 gumes possa penetrar no nosso interior, para a glória do Teu nome, Senhor. Queremos sair daqui realmente transformados, impactados pela Tua palavra, e nós Te agradecemos e pedimos que o nosso coração hoje esteja pronto para receber essa semente, que possamos realmente ter arado, preparado o nosso coração para receber a Tua palavra. Eu creio e oro, fazendo isso no nome de Jesus. Amém e amém. Eu não tinha dado nome para essa ministração, mas de tarde, um tempo de oração, escrevendo e anotando algumas coisas, eu achei bem conveniente colocar identificando as transformações, tá bom? Se você quiser anotar para você o tema dessa noite, identificando as transformações. E eu começo fazendo 2 perguntas para você. No que temos sido transformados? No que Deus tem nos transformado? Quando você para e analisa a sua vida, desde quando você conheceu Jesus, desde quando você teve um encontro genuíno, verdadeiro, se rendeu a Ele por sua graça, bondade,
misericórdia, pela autoridade do Espírito do Senhor, quando Ele te alcançou nesse dia, até hoje, no que você tem sido transformado? Quais têm sido as transformações que Ele tem feito na sua vida? Você consegue parar 2 minutinhos e pensar nisso? De como você era antes de Jesus e como você é com Jesus hoje? E sabe o que você precisa identificar? Que você não é mais a mesma pessoa. Que aquele que começou a boa obra em nós, Ele tem trabalhado na nossa vida. Na vida de alguns poucos, porque não se permite ser mudado. Na vida de alguns muitos, porque se entregou por completo e permite que Deus molde realmente a sua vida todos os dias. Mas a transformação de Deus na nossa vida, ela vem acontecendo progressivamente em nós. Amém, irmãos? E é importante você identificar isso, por quê? Porque a identificação daquilo que Deus tem feito na nossa vida gera ao Senhor gratidão. Quando você olha para quem você era, para quem você é e para quem você está se tornando, você deve agradecer a Deus pela obra dele. Amém, irmãos? O grande problema nosso é que nós esquecemos aquilo que Deus fez conosco. Nós esquecemos de onde Ele nos tirou. Nós esquecemos quem nós éramos antes de conhecer o Senhor. Nós esquecemos. E achamos que tudo aquilo que Deus fez na nossa vida já ficou para trás. Toda transformação necessária, toda mudança que era preciso, já passou. Hoje não tem mais nada para mudar. E se você está aqui essa noite é porque ainda tem muita coisa para mudar. Muita coisa para mudar. A grande questão é que você não pode esquecer aquilo que Deus já fez. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que o apóstolo Paulo ele diz, olha, nós com o rosto desvendado, nós contemplamos algo que está no processo de transformação. Como um espelho ainda não completamente revelado a nós, né? João diz que quando chegar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é pleno, nós realmente o conheceremos, mas nós não somos mais as mesmas pessoas. Deus tem trabalhado na nossa vida, Deus tem agido em nossa vida, e algo que eu quero trazer ao seu entendimento e à sua reflexão é, no que nós temos sido transformados? Por quê, pastor, no quê? Porque quando eu olho para esse texto, eu percebo uma declaração do apóstolo Paulo que a gente precisa temer todos os dias. Por que, pastor, temer todos os dias? Porque Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Se nós temos sido transformados por Deus, não é para parecer com nós mesmos. É para parecermos com o Senhor. É para voltarmos à origem de quando Deus nos criou lá em Gênesis capítulo 2. Que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Eu não posso ser transformado para ser alguém pior. Eu não posso ser transformado para me tornar uma pessoa hipócrita. Eu preciso ser transformado para me parecer com Cristo, com o Senhor. Se nós realmente temos contemplado a glória de Deus, a manifestação de Deus, a obra dele em nós, no que nós temos nos tornado, irmãos? Se somos transformados, no que nós estamos sendo transformados? Na imagem e semelhança de Jesus. As nossas palavras têm sido as palavras de Jesus. Ele mudou o nosso vocabulário e hoje falamos as palavras dele. Ele mudou a nossa mente, temos a nossa mente transformada, renovada, e a nossa mente hoje é a mente de Jesus. Nós temos um coração novo que Ele nos deu, e esse novo coração é parecido com o coração de Jesus. Porque essa reflexão é tão importante para nós, irmãos? Porque nós estamos em processo de transformação. Amém? Nós estamos, nós não paramos. A obra de Deus ainda não foi completa em nossa vida, irmão Natalino. Paulo diz que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Amém, irmão? Mas no que nós temos nos tornado? Nós temos nos tornado pessoas melhores? Nós temos nos tornado dentro da nossa casa
realmente o reflexo como um espelho de Jesus? O nosso cônjuge nos vê como Cristo? Os nossos filhos nos vê como Cristo? Nossos pais olham para nós e estão vendo o reflexo de Jesus ou não? Porque nós todos os dias contemplamos a glória de Deus, sim ou não, irmãos? E no que essa glória tem nos transformado? Em maridos melhores? Em esposas melhores? Em filhos melhores? Em irmãos melhores? Você é o melhor irmão para o seu irmão? Você é aquele que hoje é confiável, ele pode chegar com você, conversar com você, se abrir com você, você aconselhará ele, você orará por ele. Por quê? Porque você se tornou esse irmão melhor. Se nós temos sido transformados, no que nós temos sido transformados? E algo que você precisa entender, que Romanos 8 diz que a criação, ela espera a manifestação de quem, irmãos? Dos filhos de Deus, que se parecem com Deus, que estão sendo transformados à imagem e semelhança dele, não a minha. Você não deve parecer comigo, só naquilo que tiver Jesus. Amém? Diz o apóstolo Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando você vê Cristo na minha vida, meu irmão, pode imitar. Quando você vê coisa ruim na minha vida, deixa para lá. Nem eu quero, estou tentando me livrar disso também. Amém, Ramon? E quando eu olho para esse texto, irmãos, nós precisamos compreender que essa transformação, ela é destinada ao nosso coração por uma decisão. A transformação de Deus em nossa vida, ela é destinada, direcionada por uma decisão que nós tomamos. E eu convido você a abrir um texto comigo, por favor, Colossenses capítulo 3. Avança um pouquinho mais para frente. Minha esposa disse que eu não posso ler muito texto, então eu vou citar e você anota, tá bom? Mas esse texto eu preciso ler. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 10. Eu quero fazer toda essa leitura com você, no nome de Jesus. Se você encontrou, diz amém. Paulo escreve: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Diga aleluia. Perceba que Paulo fala de duas decisões. Primeiro, fazer morrer a natureza terrena. E essa responsabilidade não é de Deus. Deus mata a minha carne, você precisa fazer morrer. A expressão de Paulo fala de uma responsabilidade diante de mortificar a nossa carne. Amém? Se nós conhecemos a verdade, se nós conhecemos o Senhor e temos uma revelação da sua glória, eu preciso tomar a decisão de fazer morrer a minha natureza terrena. Você diz amém para isso? E a segunda decisão está no versículo 8. Qual é? Despojar. Despojar é tirar a bagagem, é soltar a bolsa, é largar a mochila. Despojar é aquela mulher que anda com a mochila nas costas para cima e para baixo, e aí ela chega em casa e se despoja dela, larga ela. Você lembra quando a mulher solta o seu cântaro em João capítulo 4? Jesus diz: vai lá chamar teu marido.
A Bíblia diz que ela lançou o seu cântaro, lançou fora e voltou à cidade. Ela se despojou da sua velha vida e começou a caminhar em uma nova vida. Amém, irmãos? E essa característica de decisão é para aqueles que têm contemplado a glória de Deus. Irmãos, ninguém é transformado sem antes ter uma profunda revelação de quem Deus é. Quando nós temos uma revelação de quem Deus é, essa revelação nos faz tomar a decisão de nos despojar de nós mesmos e de nós crucificarmos a nossa carne pela santidade de Deus. Amém? Você lembra quando, e eu quero convidar você a abrir esse texto rapidinho, Isaías capítulo 6, verso 1, creio que você até conhece de cor. Isaías 6. Eu não vou ler toda a história, você conhece, eu creio que você conhece esse texto. Amém, irmãos? Isaías 6, verso 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Esta visão de Isaías fez com que ele reconhecesse que ele era pecador. A revelação, a visão de Deus, o seu trono, irmãos, encheu o coração de Isaías ao ponto dele reconhecer. Por quê? Porque quando eu contemplo a glória de Deus, eu tomo a decisão de ser transformado. Por quê, pastor? Porque aquele que não é transformado diante da glória de Deus, ele é morto pela glória de Deus. Porque santidade e pecado não coincidem, não convivem no mesmo lugar. Amém, irmãos? Santidade e pecado não convivem no mesmo ambiente. Por isso, quanto maior for a revelação que temos do Senhor, maior vai ser a nossa rendição, o nosso despojamento, a nossa morte terrena. O grande encalço de nós como igreja, e eu quero que você atente bem para isso que eu vou falar, o seu coração, não fique bravo comigo, por favor. Amém? Mas preste atenção, nós, com o passar do tempo, nós perdemos o desejo de olhar a face de Deus. Porque se nós víssemos a face de Deus por nós, quando nós queremos voltar à vida antiga, a gente ia voltar à santidade muito rápido. Nós iríamos nos arrepender muito rápido. Mas nós começamos no decorrer do tempo, endurecer o nosso coração. Nós começamos a não ter mais desejo de contemplar a glória de Deus, de não mais olhar a face do nosso Senhor. Porque na primeira vez que nós olhamos, nós vemos nele misericórdia. Nós nos arrependemos, começamos a ser mudados por aquela glória. E com o passar dos anos, com as transformações que ele vai fazendo em nossa vida, nós começamos a endurecer o nosso coração de não querer mais olhar para Deus, de querer mudar sozinho, de querer mudar naquilo que eu acho que é conveniente. E isso é reflexo de alguém que não contempla mais a glória de Deus. Quando eu olho para o texto de Êxodo capítulo 34, versículo 29, você anota para você, eu vou somente falar para você. Êxodo 34, 29, Moisés subiu ao monte mais uma vez, no capítulo 34. Passou mais 40 dias e 40 noites diante de Deus. Por quê? Porque o povo tinha pecado. As primeiras duas pedras, as quais Deus tinha escrito, Moisés tinha quebrado. E agora Deus diz para ele, agora volta, sobe o monte que eu vou te dar novamente as pedras. Agora você traz as pedras. Moisés sobe o monte carregando 2 tábuas de pedra. E Deus faz ele escrever os 10 mandamentos agora. O primeiro Deus escreveu. O segundo não, agora é com você, Moisés. Carrega a pedra até o monte, passa 40 dias de novo e você vai talhar os mandamentos aí. Quando Moisés desce do monte, verso 29, a Bíblia diz que a face de Moisés brilhava, irmãos. Moisés não era mais o mesmo homem, porque ele estava diante da glória de Deus.
E é estar diante da glória de Deus, irmãos, que traz transformação em nossa vida. É estar diante da glória dele. Paulo diz: quando nós o vemos como espelho, nós somos transformados de glória em glória. E estar diante da face de Deus, irmãos, é mudar. É ser mudado. Moisés cobria a face, irmãos. Quando Moisés estava diante do povo, ele cobria o seu rosto. Por quê? Porque seu rosto brilhava. Mas quando ele chegava diante de Deus, não precisava mais de véu na cara, não precisava mais de ninguém. O véu não havia entre ele e Deus e ele, irmãos. E Moisés descia da presença de Deus todas as vezes, transformado por aquela glória. Diante das pessoas, com véu. Diante de Deus, não tem véu. Diante de Deus ninguém se esconde. Diante de Deus não há trevas. Pode ter no nosso coração, na nossa mente, mas diante de Deus é luz. O salmista diz: ainda que eu desça no mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu subir no mais alto monte, lá o Senhor está. Se eu atravessar o mar, lá para bem distante, lá o Senhor está. Para onde eu fugirei da tua presença? O problema é que nós não queremos mais voltar os nossos olhos para a face de Deus. Por quê, pastor? Porque quando nós olhamos a face de Deus, pastora Cláudia, ela vai nos mudar. Ela vai transformar algo em nós. E nós achamos que já está bom. Nós achamos que a obra que Ele fez em nós já está excelente. Eu já parei de pecar nessa área, eu já me libertei desse pecado, essa área aqui da minha vida já está mais tranquila, eu já não sou mais escravo do diabo nessa área, está tranquilo, eu consigo controlar minha vida. A obra não acabou. A transformação ainda não foi concluída. Ainda há coisas que nós precisamos lançar fora. Ainda há coisas que nós precisamos mortificar dentro de nós. Ainda há coisas que nós precisamos nos despojar, lançar fora de nossa vida. E isso só vai acontecer, irmãos, quando nós tivermos uma revelação da glória de Deus. Agora você está disposto a estar diante da glória de Deus? Porque entrar no Santo dos Santos, entrar diante da presença da glória de Deus, irmãos, implicava uma vida de rendição. O sacerdote em pecado que entrasse no Santo dos Santos, ele não vinha de lá. Ele era fulminado. A questão não era o pecado. Você sabia disso? A questão do sacerdote não era o seu pecado. A questão do sacerdote era que, assim como ele sacrificava animais para perdão dos pecados dos outros, ele também tinha que entregar para perdão dos seus próprios pecados. A questão não é apontar os outros, a questão não é ver a mudança na vida dos outros, a questão não é perceber o que Deus está fazendo nos outros, a questão é o que Deus está fazendo em mim. O sacerdote podia sacrificar por ele mesmo. Senhor, me perdoa, eu vou entrar na tua presença, eu vou interceder pelo fulano, a vida da família de ciclano eu vou apresentar diante de ti. Senhor, perdoa minhas falhas. Podia entrar. Por quê, irmãos? Porque Deus é misericordioso. E Ele não mudou. O mesmo Deus misericordioso de Gênesis capítulo 1. Ele é o mesmo. Amém, irmãos? E a nossa transformação acontece pela contemplação. E o que é contemplar, pastor? Versículo 18 de 2 Coríntios capítulo 3. Volte lá para esse texto, por favor. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. O que é contemplar? O que é realmente voltar a nossa face para Deus? Você encontrou aí? Diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. O que é contemplar? É você lembrar do texto ao qual Deus disse para Moisés: Moisés, entra na fenda da rocha, que eu vou passar bem aqui. Se tu ficar, Moisés, tu vai morrer. Entra que eu vou te esconder com a minha mão.
e você verá só as minhas costas. Você está me entendendo bem? É parar, largar tudo e olhar para Deus. Isso é contemplação. Onde nada mais importa, você só tem Ele. O seu olhar está nele. Você olha para Deus. Você tem quando você, marido, vai contemplar sua esposa, ela se veste, toda bonita, e o marido está lá no sofá com aquela calça bacana, sapato legal, a mulher bem vestida, ele para e fica olhando para ela, e ela diz: estou bonita, meu bem? E o marido faz o quê? Contempla a sua esposa. Nós somos transformados de fazer isso com Deus. Porque quando eu olho para Deus, eu percebo quão pecador eu sou. Quando eu olho para a santidade de Deus, eu percebo os pecados em mim. Isaías viu o Senhor assentado no alto sublime e disse: ai de mim, que sou pecador. Isaías viu o Senhor, irmãos, e a expressão de Isaías foi: ai de mim, que sou pecador. A questão é que nós começamos a olhar para as pessoas, e em vez de olhar para Deus e perceber o nosso pecado, nós olhamos para o Leonardo e percebemos os pecados do Leonardo. Nós olhamos para o Abel e percebemos o pecado do Abel. Nós olhamos para o pastor Marcelo e percebemos os pecados do pastor Marcelo. Agora, se eu olho para Deus, eu percebo os meus pecados. Aí, como eu não quero olhar para os meus pecados, eu não olho mais para Deus. Eu não contemplo mais o Senhor, eu não quero mais ver a glória de Deus, eu não quero mais perceber a face de Deus ao meu redor. Eu só quero olhar para os outros, porque assim eu me sinto melhor. Eu me sinto menos pior, né? Melhor não vai, mas eu me sinto menos pior. Isso é espírito de farisaísmo, irmão. Você lembra quando Jesus fala de oração? Que um fariseu desce ao templo para orar. O pecador está lá, ajoelhado, não tem coragem nem de levantar o rosto. O fariseu diz: graças a Deus que eu não sou igual a ele. Eu dou o dízimo, eu oro, eu intercedo, eu sou crente. Eu não tenho esse pecado que ele tem, não. Tenho outros, mas esse eu não tenho. Porque não olha para Deus. Porque se nós contemplamos o Senhor, irmãos, olhar para Ele vai revelar quem realmente nós somos. E se nós precisamos ser transformados à imagem de Deus, eu volto a fazer a pergunta do início: no que nós estamos nos transformando? Num excelente julgador de pessoas ou num excelente examinador de nós mesmos? Porque Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é examine seu irmão, não é examine seu pastor, seu líder, não é examine seu irmão. É examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não segundo o seu padrão. Você não pode se examinar segundo o seu padrão, por isso nós precisamos contemplar o Senhor, porque quando eu olho para a santidade de Deus, o padrão é o que, irmãos? Ele. Quando eu olho para Deus, o padrão não é o homem pecador limitado, é Ele santo, e eu reconheço que preciso ser transformado. E Paulo diz, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Meu irmão, quanto mais eu olho para Deus, mais eu percebo quem eu realmente sou. E eu volto a dizer para você, não se esqueça de onde Deus lhe tirou, de como você era sem Jesus. Não se esqueça disso. Eu não quero que você saia daqui: meu Deus, eu preciso me converter. Não, Deus já fez isso com você há tempos atrás. Ele vem trabalhando a sua vida, vem talhando a sua vida. Só que se você não contemplar, você vai parar de ser transformado. Porque você começar a parecer com os homens, em vez de parecer com Cristo. E nós precisamos ser transformados de glória em glória,
na sua própria imagem. Amém, irmãos? Na própria imagem dele, voltarmos à essência de ser como Deus é, de falar como Deus fala, de agir como Deus age. Amém, irmãos? Deus é misericordioso, tenha misericórdia. Deus é compassivo, seja compassivo. Deus é justo, seja justo. Primeiro faça com você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu digo e chamo a sua atenção, cuidado com a autoavaliação. Cuidado com o julgamento das outras pessoas. Isso vai depender muito da revelação que temos de Deus. A revelação que temos do Senhor, irmãos, vai nos fazer olhar para nós e termos uma excelente autoavaliação. Porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo 1 Coríntios 10, versículo 12, você anota para você, Paulo diz, aquele que pensa está de pé, cuide, para que não caia. Se você pensa estar de pé, se você se avalia estando de pé, se a sua condição, não, estou de pé, estou bem, nessa área, meu irmão, cuide, para você não cair. E quem deve fazer essa autoavaliação, irmãos? Você. Não olhando para os outros. Não se comparando. Não cabe a nós comparar ninguém conosco. Eu não me comparo com você e você não pode se comparar comigo. Cada um de nós tem um chamado, um propósito, um dom, um serviço para fazer. Todos nós temos. Paulo diz, por acaso são todos olhos? Por acaso o corpo de Cristo são todos ouvidos? Por acaso o corpo de Cristo são todos boca? Não. Por isso eu não posso me comparar. O seu pé não é igual ao outro. Quer ver o corpo de Cristo? Quer ver você e seu irmão que está aí do seu lado, bonitão. Nós podemos estar vestidos iguais. Temos até o mesmo vocabulário, mas nós não somos iguais. Não vamos funcionar igualmente. Unidade não é isso. Isso não é unidade. Você diz amém para isso? E a revelação de Deus vai fazermos nós ter uma melhor autoavaliação de nós mesmos. E eu volto a repetir. Você não é mais o mesmo de quando você conheceu Jesus. Glória a Deus por isso. Você tem sido transformado de glória em glória. A imagem de Jesus. Não deixe, não pare, não interrompa aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém. Posso ler mais um texto com os irmãos? 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Na minha Bíblia está na mesma página, tá bom? Do jeito que ela está aberta. Na sua pode ser uma página mais à frente. 2 Coríntios 5, eu quero ler com você 11 e 12. 11 e 12. 2 Coríntios 5. Versículos 11 e 12, Paulo escreve, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de que vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Que se gloriam na aparência e não no coração. O irmão mudou as vestes, a irmã mudou as vestes, mas o coração ainda é o mesmo. Duro, sem misericórdia, sem paciência,
Você realmente está sendo transformado? Você realmente é um esposo melhor, uma esposa melhor? Realmente você é um pai melhor? Você é um filho melhor? Realmente Deus tem moldado o seu coração, essa transformação do seu coração? Porque a promessa da nova aliança de Ezequiel é: eu vos darei um novo coração. Não somente a nossa aparência, irmãos. Deus não quer mudar nossas vestes por mudar. Ele vai mudar as nossas vestes. Mas primeiro Ele precisa mudar o nosso coração. Não adianta eu estar de paletó com a minha mente impura, cheio de ira. Não adianta. Não adianta eu estar com o sapato brilhoso, feito costa de pão doce. E a mente impura, irmãos. Da minha boca só profere grosserias. Não adianta. Não, mas agora o irmão vive de gravata. Meu irmão, eu que quero dar uma gravata nele para ver se ele se converte. Porque o coração ainda é o mesmo. E Paulo teve que lidar com esse tipo de pessoas, irmãos, dentro da igreja de Corinto. Não sei se você já leu as cartas de Paulo aos Coríntios, irmãos. Eu lhe aconselho a investir tempo lendo e estudando sobre essa igreja. Uma igreja de muitos dons, mas de muita dor de cabeça. Uma igreja muito cheia de lero-lero, poderosa em dons. Homens e mulheres capacitadas, cheios do Espírito, mas que na sua vida cotidiana, irmãos, precisavam se converter de muita coisa. Precisavam despojar-se de muita coisa, renunciar a muita coisa. Porque dom não muda caráter. Muitos são usados por Deus, mas o caráter ainda é de um carnal. E quando chegar no último dia: Senhor, eu expulsei demônios em Teu nome, eu fiz milagres em Teu nome, eu ressuscitei mortos em Teu nome. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Eu não te conheço. Amém, irmão? Precisamos ter um zelo com o autoexame, de nos examinarmos. Se você não era se você não é mais o mesmo quando conheceu Jesus, eu posso lhe falar inúmeras coisas que Deus mudou na minha vida. Uma delas é o fato de eu estar bem aqui, ministrando para você. Pastor, mas acabou? Não acabou. A obra do Senhor ainda não acabou. E eu preciso estar diante de Deus, orando, contemplando sua face, para saber onde eu preciso ainda mudar. Eu não posso estar olhando para o meu irmão. Eu não posso estar olhando para ninguém, irmãos. Eu só vou realmente atingir a plenitude de Cristo na minha vida quando eu olho para Ele. Ele é nosso modelo. Ele é o nosso exemplo. É com Ele que eu preciso me parecer. E eu só vou me parecer se eu contemplá-lo. Se eu parar horas, tempo da minha vida e ficar olhando para Deus. Olhando. Olhando. Pensou, Samia? Cara, estou te olhando, né? Mas está me intimidando, pastor. Não, estou contemplando. Você vai olhando para Deus e começa a perceber como Deus é diferente de nós. Diz: meu Deus, eu preciso mudar isso na minha vida. Você começa a conhecer o Senhor e diz: eu preciso mudar essa área na minha vida. Ainda não está coerente com a vida de Cristo. Isso, irmãos, é parar para contemplar o Senhor. Amém? Você quer ser um bom pai? Aprenda com um bom pai. Você quer ser um bom esposo? Aprenda com o esposo. Você quer ser uma boa mãe? Aprenda com o Espírito Santo. Você quer ser uma boa esposa? Aprenda. Aprenda. Nós precisamos parar para contemplar o Senhor, para sermos transformados à imagem dEle. Amém, irmãos?
A imagem dele precisa refletir em nós. Aleluia! E algo que você precisa entender, que essa decisão que você toma de contemplar e de mudar, vai transformar principalmente os caminhos que você anda. E olha que eu nem ouvi a ministração de que domingo sobre os caminhos do pastor Gilvaldo. Ainda não ouvi, viu, pastor? Mas eu vou tirar um tempo para ouvir a ministração de domingo. Ainda não consegui. Ainda não tive tempo para parar e ouvir. Mas eu vou ouvir, que eu soube que foi sobre o caminho. Perguntei, pastora, qual foi o tema de domingo que eu ia postar o culto? E eu queria colocar o tema. E ela falou, olha, ele falou sobre caminho, leu esse texto, eu disse, eu fui botei um tema lá, não sei nem se foi o seu, mas lá no YouTube está com um tema. Mas perceba algo, irmãos. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Salomão escreve, a vereda do justo é como luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Provérbio diz que a vereda do justo, o caminho por onde ele anda, a transformação que Deus vai fazer na sua vida é como a luz da aurora. Você conheceu Jesus, começou a sair das trevas. Amém, irmão? 5:30 da manhã, o sol está lá distante, vendo por cima das árvores. E aí você vai caminhando e o sol vai aparecendo e você começa a ser transformado. Você começa a suar, muita coisa começa a ir embora. Você começa a transpirar e as coisas vão saindo. Até chegar o dia perfeito, irmão. É um percurso. Isso eu não sei se você percebe essa junção que Deus faz, mostrando a nós esse caminho. Porque se nós seguirmos esse caminho, amém? Que caminho, pastor? O caminho de justiça, chegar o dia de ser perfeito. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. Se eu enveredo na vereda do justo, sendo justo, no meu auto julgamento, amém? Como sendo justo? Não olhando para ninguém, não me comparando com ninguém, olhando para Deus. A minha transformação, a minha contemplação, o meu parâmetro é Ele, é a glória dEle. Olhando para Ele, eu começo a seguir esse caminho, Deus começa a mudar a minha vida. Diga amém por isso. E quanto mais eu vou negando a minha velha natureza, eu vou seguindo esse caminho de Jesus. Porque Lucas 9:23, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Por quê? Porque o caminho para atingir o dia perfeito, a maturidade de Cristo, vai exigir de nós renúncia, matar a carne. Lembra de Colossenses capítulo 3? Matando a vossa natureza terrena, despojando disso, cruz. Por quê, pastor? Porque eu estou no caminho. Eu estou na vereda do justo. E essa vereda do justo, ela vai clareando, trazendo luz como a luz da aurora. Dia após dia. Mais e mais. Por isso Paulo escreve, transformados de glória em glória. Contemplei a glória do Senhor hoje, Deus mudou minha vida. Contemplei a glória do Senhor amanhã, Ele mudou outra área da minha vida. Contemplei a glória do Senhor outro dia, porque irmãos, Deus, Ele é infinito. A nossa mente humana não consegue perceber a grandeza de Deus. Você entende isso? Deus passeia sobre o universo. O homem ainda não conseguiu nem enxergar o final do universo. Como é que a gente vai entender Deus, irmão? Como é que a nossa mente limitada vai entender Deus grande, se a terra é como os estribos dos seus pés? Imagina isso. A nossa mente não consegue imaginar isso, irmão. Por isso, todos os dias, de glória em glória, nós vamos sendo transformados. Como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até atingir o dia perfeito. E quando eu sigo esse caminho, Jesus, negando a minha velha natureza, cruz, seguindo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, amém? Você está comigo aqui, irmãos? Nós vamos alcançar a plenitude de Cristo. Como, pastor? Porque nele, preste atenção, Colossenses 1,19, diz porque Deus fez e convergiu para que nele
tivéssemos toda a plenitude. Colossenses 2, verso 9, ele convergiu para que toda a nossa plenitude, a plenitude do Pai, estivesse nele. E quando eu olho para o texto, eu quero abrir esse último texto com você, no nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 13. Paulo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Uau! Uau, irmão! Como, pastor, atingir isso? Contemplando a sua glória. Transformados de glória em glória. Todos os dias nós devemos tirar tempo para contemplar o Senhor. Parar para olhar para o Senhor. Quem eu era, quem eu sou e para onde eu estou caminhando para me tornar. Quem eu era, Deus já começou uma obra. Quem eu sou, Deus está completando a sua obra. E para onde eu caminho, para onde é as veredas que eu tenho trilhado, para onde e para quem eu tenho me tornado, para quem eu tenho sido transformado. Se eu me pareço mais com Jesus hoje, ou menos? Não, pastor, eu comecei a me parecer com Jesus, virei um religioso, me perdi. Então volte. Volte. Volte a olhar para Deus, volte a voltar os seus olhos para o Senhor, volte a contemplá-lo. Você quer que eu diga algo que você ama ouvir? Volte ao primeiro amor, onde tudo importava Ele. Tudo que você queria ser, transformado por Ele. Tudo que você mais ansiava que Ele fizesse, uma obra em sua vida. Volte, meu irmão. Volte a contemplá-lo, a tirar tempo para Ele, a estar com Ele, a desejar estar com Ele todos os dias. Porque se não for assim, irmãos, nós não seremos transformados. Não a imagem dele. Nós vamos nos tornar parecidos com muitos homens, menos a perfeição de Cristo. Menos a imagem e semelhança do seu Filho. E não sei se você lembra, quando Paulo escreve que ele veio como o único Filho de Deus, unigênito. E quando ele subiu aos céus, ele subiu como o primeiro. Por quê, irmãos? Porque nós somos os que vamos atrás. Amém, irmão? Se ele é o primeiro, nós devemos seguir o exemplo dele. Parecer com o Senhor. E eu quero terminar para a gente orar. Amém. Você tem identificado as transformações de Deus na sua vida? Você tem identificado onde Deus já lhe mudou? Em que áreas Deus já transformou a sua vida? Se você já percebeu isso, glória a Deus, irmãos. Seja grato àquilo que Ele já fez na sua vida hoje. E até hoje, seja grato. Mas, porém, entretanto, para onde você tem sido transformado? No que você tem se transformado? Na imagem e semelhança de Jesus? Ou não? Se não tem parecido com Jesus, por quê? Para quem você anda olhando que não está lhe tornando parecido com Jesus? Se eu só serei transformado contemplando Ele, a sua glória, para quem eu tenho olhado? Se eu tenho sido transformado e não é parecido com Jesus, é sinal que eu não estou olhando para Jesus. É sinal que eu não tenho contemplado o próprio Deus. E a linha da religiosidade, irmãos, ela é muito sutil. Para você se tornar um religioso é muito fino. É muito fino. Basta você tirar os olhos do Senhor.
Meu irmão, você tirou os olhos de Deus, você vai se parecer com alguém que não é Deus. Por que nós o adoramos? O salmista diz que é aquilo que eu adoro, eu me torno parecido. Se eu adoro a Deus, eu vou me parecer com Deus. E adoração é contemplar, parar para analisar, para ver a sua beleza, para contemplar a sua beleza. E é isso que nós precisamos fazer. Amém, irmãos? Arranque dos seus olhos, da sua mente, desmistifica esse Deus pequeno que você tem na mente, que não lhe transforma mais. Deus é muito grande. Deus é muito grande e Ele precisa terminar a obra na sua vida. E isso vai acontecer se você olhar para Ele. O grande problema da nossa fé é que nós paramos de olhar para Deus. Começamos crendo em Deus e nada, nem ninguém importava. No decorrer da caminhada, em vez do dia se tornando mais perfeito, começou a aparecer muitas nuvens. E nós começamos a olhar mais para as nuvens do que para o próprio Deus. Nós precisamos nos voltar para Ele. Nós precisamos parar de onde nós estamos e para onde brilha o Senhor. Para que lado está a glória de Deus? Porque essa glória, irmãos, ela enche a casa. A glória de Deus, ela enche o ambiente. Você entende isso? Meu irmão, a glória de Deus, ela enche o ambiente. Precisamos contemplar o Senhor. E eu quero convidar você a ficar de pé um pouquinho para a gente orar. Você identificou as transformações de Deus na sua vida? Você identificou onde Deus precisa transformar a sua vida? Ver a glória de Deus muda a nossa visão de Deus. E quando a nossa visão de Deus é mudada, isso vai trazer transformação. Quando eu olho para Deus, eu tenho uma revelação, uma visão de quem Deus é, irmãos, a minha vida é transformada. Ninguém que viu a face de Deus permaneceu o mesmo. Ninguém. Moisés, um fujão do seu propósito, viu a glória de Deus na sarça, virou libertador. Virou libertador. Por causa de uma sarça que ardia. Da glória de Deus. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar que você está, Moisés, é uma terra santa. A presença a qual você está, Moisés, é uma presença santa. 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 Deus é santo. E Ele não muda, irmãos. Deus não muda. Nós somos transformados, mas Deus não. Nós precisamos de transformação, mas Deus não. Ele é perfeito. Ele não é esse Deus criado pela sua mente. Ele não é esse Deus criado pelos seus desejos. Ele não é esse Deus criado pela sua imaginação, irmãos. Deus é muito maior do que a sua mente. Deus é muito maior, irmãos. E você precisa contemplá-lo para entender isso. Você precisa desmistificar, arrancar dos seus olhos algumas coisas que colocam Deus dentro de uma caixinha, que colocam Deus dentro de um parâmetro, que colocam Deus dentro de uma religião. Meu irmão, você precisa arrancar isso da sua vida hoje.
Você precisa arrancar isso da sua vida hoje. Você precisa contemplar, e a minha oração é que Deus abra seus olhos para contemplá-lo. Que você tenha a sua visão aberta para quem é o Senhor, o nosso Yahvé, o grande eu sou. Que você tenha essa visão, que você volte a ter essa visão, irmãos. E eu tenho plena convicção que você será transformado daqui para frente, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, parecido com Jesus, se tornando parecido com Ele, se tornando a imagem dEle, falando como Ele fala, agindo como Ele age. Porque você será transformado de glória em glória. Senhor, como há algo mais poderoso do que a Tua presença, Senhor. E precisamos contemplar Tua glória, Jesus. Pedro, Tiago e João contemplaram um pouco da Tua glória, Senhor, no monte da transfiguração. E queriam permanecer lá, Senhor. Eles queriam ficar lá, Jesus. O que endureceu o nosso coração. O que tem atrapalhado de sermos transformados. O que tem sido impedimento de Deus nos moldar verdadeiramente. É a nossa natureza terrena. É a prostituição que ainda há em nós. É a impureza que ainda há em nós. É a paixão lasciva que ainda há em nós. É os desejos malignos que ainda há em nós. É a avareza que ainda há em nós. É a ira. É a indignação. É a maldade. É a maledicência. É a linguagem obscena. O que ainda precisamos nos despojar? O que ainda precisamos mortificar da nossa velha natureza? O que Deus ainda precisa transformar, irmãos? E eu não sei na sua vida. Eu não sei daquilo que Deus já fez na sua vida, irmãos. Você me conta testemunhos de algumas coisas. Você me conta testemunhos de algumas transformações que Ele fez na sua vida. Mas eu não sei verdadeiramente quem você é. Mas Deus sabe. E se você quer trilhar a vereda do justo, você precisa atingir o dia perfeito, irmãos. E isso deve acontecer mais e mais, dia após dia, de glória em glória, crescendo e amadurecendo até atingir a plenitude de Cristo Jesus. Não podemos parar, irmãos, não podemos parar, achar que já estamos satisfeitos, que Deus já está satisfeito com o que Ele fez em nossa vida. Ainda não. Ainda não estamos perfeitos. Ainda não somos a imagem de Jesus. Ainda não temos refletido a glória do Pai, ainda não. Então ainda há coisas que precisam ser transformadas. Ainda há coisas que eu preciso conhecer nele. Ainda há coisas que eu preciso olhar para ele e perceber em mim. Porque quanto mais eu olho para Deus, o reflexo da sua santidade, o reflexo da sua glória, revela quem eu sou. É olhando verdadeiramente para ele, irmãos, que nós somos transformados. É contemplando a glória do Pai. Isaías olhou e viu Deus assentado no alto sublime trono e disse: ai de mim que sou pecador.
Deus precisa arrancar do nosso coração a religiosidade. Deus precisa arrancar de nós o julgamento. Deus nos deu o poder de nos autoavaliar, de não julgar ninguém. Eu preciso trilhar a vereda do justo. Eu preciso ser justo. Porque Deus dará a cada um segundo as suas obras. A justiça faz parte do caráter de Deus. Você pensa estar de pé? Cuide. Examine-se. Não segundo o padrão dos homens, não segundo o padrão humano, mas segundo o padrão de Deus. Olhando para Deus, contemplando o Senhor, desfrutando da sua glória, da sua majestade. E sendo por esta glória transformado todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Senhor Jesus, diante da Tua presença, diante da Tua glória, nós queremos ser transformados segundo a imagem do Senhor. Vê se ainda há em nós áreas que precisamos do Teu caráter. Vê se há em nós ainda, ó Deus, a necessidade de termos a mente transformada, renovada, para termos plenamente a mente de Cristo, Senhor. Não podemos nos conformar com este século. Não podemos nos conformar com o padrão do mundo. Não podemos nos conformar, Senhor. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos atingir o dia perfeito, a plenitude de Cristo. Há uma necessidade, ó Deus, da manifestação dos filhos. E isso vai acontecer quando nós contemplarmos a Tua glória. Quando nós contemplarmos, Senhor, a Tua glória. Quando estivermos lá no nosso quarto de oração, e a Tua glória encher aquele lugar, a Tua glória inundar aquele lugar, Jesus, e nós saímos dali, Senhor, transformados, com um coração humilde, com uma mente quebrantada diante da Tua palavra, Senhor, naquele lugar, onde a Tua glória manifesta, onde a Tua glória nos muda, Senhor. Nós não queremos perder esse ambiente da Tua glória, Senhor, não queremos perder esse ambiente onde somos transformados, onde somos confrontados com nós mesmos, onde encaramos a nossa podridão, onde encaramos a realidade que realmente nós somos e permitimos que o Senhor, por Tua glória, por Tua misericórdia, nos molde. Quando nos rendemos plenamente ao oleiro e Ele nos molda, e depois de nos fazer vasos de honra, oh,
Jesus. Nesse ambiente, Deus, onde somos transformados em vasos de honra, o Senhor nos enche do Teu Espírito Santo. O Senhor nos enche da unção do Espírito Santo, Senhor. O Senhor nos enche da autoridade do Espírito Santo, Senhor. Nesse lugar nós somos cheios da Tua presença. E saímos de lá, ó Deus, resplandecendo Tua glória. Saímos desse ambiente, Deus, onde somos transformados, inundados por Tua presença, Senhor. Nós saímos cheios do Espírito para curar os enfermos, ó Deus, para libertar os cativos e oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. É desse ambiente de glória, Jesus. É desse ambiente de glória, Senhor. É desse lugar de glória, Jesus. Não é lugar de sequidão, ó Deus. Não é entrar num quarto e sair de lá mais vazio do que quando entrou, Senhor. Não, Jesus. Não, Jesus. É ser tocado por Tua glória, Senhor. É ser tocado, inundado, Deus, por Tua glória, Jesus. É isso que muda a nossa vida, Senhor. É isso que transforma a nossa vida, Senhor. Quantos de nós não oramos mais, ó Pai, porque a gente entra e sai de um lugar de sequidão, onde o Senhor não fala mais conosco, onde o Senhor não nos toca, onde o Senhor não nos muda mais, onde nossos ouvidos se fecharam, onde os nossos corações endureceram. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Mas entra nesse quarto de oração, Senhor. Nos chama a esse lugar de intimidade, Deus. Nos chama a esse lugar de intimidade, Jesus. Nos leva de volta a esse lugar da Tua glória. Nos leva a esse lugar onde o ambiente se enche da Tua presença. Se é numa reunião de célula, se é num quarto de oração, Senhor Deus. Se é numa visita, se é num discipulado, Senhor. Mas a Tua glória enche aquele lugar. Nós saímos dali satisfeitos com o Senhor. Transforma, Deus, esse lugar de sequidão. Transforma esse lugar de sequidão com a Tua glória, Jesus. Transforma esse lugar de sequidão com a Tua glória, Jesus. Transforma esse coração com a Tua glória, Jesus. Transforma essa mente com a Tua glória, Jesus. Transforma, meu Pai. Toca-nos essa noite, Deus. Toca-nos essa noite, Senhor, e nunca mais seremos os mesmos. Se o Senhor quer nos ferir, que o Senhor nos fira com a verdade, Pai. Mas nós desejamos a Tua glória mais que tudo nesse lugar. Mais que tudo nesse lugar, a Tua glória, Jesus, sobre nós.
Jesus. Nós queremos contemplar Tua glória, Pai, todos os dias. Arranca de nossa frente tudo aquilo que tem nos atrapalhado de ver a Tua glória. Não há mais véu, Senhor, diante da Tua presença. Não há mais véu de religiosidade diante da Tua presença. Nós temos livre acesso ao Senhor, pelo sangue carmesim de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi-nos aberto um novo e vivo caminho à Tua presença. E nada mais vai nos atrapalhar de estarmos diante da Tua glória. Nada mais, Senhor, vai nos atrapalhar de estar diante da Tua glória. Porque decidimos nos despojar do velho homem. Decidimos, ó Deus, mortificar a nossa natureza terrena, cravando-a na cruz de Cristo e seguindo o caminho do nosso Senhor, seguindo seus passos, seguindo seu estilo de vida, seguindo seu exemplo. No nome de Jesus, ó Deus. No nome de Jesus, ó Deus. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, irmãos. Quero chamar o pastor Givaldo aqui para vir orar, encerrando esse culto. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor Deus, por esta noite, te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela direção, Senhor Deus, que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, meu Pai, te peço, Senhor Deus, nos guarde, nos guie, nos acompanhe, Senhor Deus, por onde nós formos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Guarda a tua igreja, Senhor Deus. Guarda teu povo, Senhor Deus, guarda o povo do Marauá, do Canaã, do Saiteu, Vista Alegre. Guarda teu povo, Senhor Deus, que se encontra, Senhor Deus, em adoração por todo lugar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, dispensa a tua igreja na tua santa paz. Que todos cheguem em seus lares, Pai, na tua santa paz, em nome de Jesus. Encontre seus lares em paz, em nome poderoso de Jesus. Livra-nos, Senhor Deus, dos homens maus. Livra, Senhor Deus, de todo perigo nas estradas, que vão viajar em nome de Jesus, que vão andando, que vão de bicicleta, em nome de Jesus, guarda, Senhor Deus, cada um. Em um nome poderoso de Jesus, nos dê um restante de semana abençoado, debaixo da tua graça, debaixo do teu proteger, Pai, em nome de Jesus. Livra-nos de todo espírito de enfermidade, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluias.